Olá a todos, bem-vindos ao Pod ou Dev, um podcast sobre neurociência na criação dos filhos. Eu sou a Graciele Azevedo, sou psiquiatra da infância e adolescência e mãe do Heitor. Eu sou Bruna Trevisan, eu sou psicóloga e mãe do João e da Catarina. E hoje o nosso tema vai ser bem interessante, que é assim, olha, o meu filho mente, e agora? Então vamos falar um pouquinho sobre os comportamentos de mentira, são normais, não são normais, em que idade a gente espera, né? E quando que a gente se preocupa quando eles estão acontecendo. Ótimo. Né? É super desafiador, né, Gretchen, na nossa prática isso, porque as mentiras vêm por motivos muito diferentes e idades muito diferentes. Muito diferentes, Muito diferentes, né? Esses dias, né, inclusive teve uma situação que me chamou a atenção, da Catarina, que tá com 1 ano e 11 meses, em que, eu não lembro o que ela tava mexendo, acho que era um batom meu, era alguma coisa assim. E eu olhei pra ela e ela saiu correndo se esconder. Como se fosse assim, olha, eu sei que é errado o que eu estou fazendo, né? E já quero acobertar aquilo, desde muito pequenininha. Olha só, Né? Eu acho que a gente pode comentar, você comentou de um estudo sobre isso, né? Sim, tem muitos estudos legais, né? E muitos usam o mesmo paradigma, que é um paradigma meio de resistência à tentação. Então, tem um estudo clássico que é assim, eles falam para a criança adivinhar qual é o brinquedo pelo barulho do brinquedo. Né? E no começo, são brinquedos que às vezes é fácil, que o barulho é muito comum e usual, e você já sabe qual é o brinquedo por aquele barulho. E aí eles fazem, depois um dos últimos é um brinquedo que o barulho não é tão conhecido assim, e é nesse momento o examinador precisa sair da sala. Fala, olha, vou ter que sair, mas você não pode olhar, né, o brinquedo tá aqui, não olha esse brinquedo, né? E aí, a maior parte das crianças, né? E aí são crianças, eles fazem 3 a 8, tem alguns com mais velhos, claro, vai mudando, mas nesta faixa etária ali, 3 a 6, 7, 8, a maioria das crianças olham o brinquedo, né? E aí a questão é, quantas crianças vão mentir depois que elas olharam? Entre 3 e 4 anos, entre 30% e 40% das crianças mentem. Sendo que no estudo não tinha nenhuma consequência por ter olhado. Não, nenhuma consequência por ter olhado. Não tem consequência nem negativa, e é só assim, ela tinha a consequência positiva de acertar qual era o brinquedo com o som. Porque aí eles iam fazer o som e a criança ia saber, né, que ela ia ter acertado o brinquedo. Mas como era um brinquedo quase impossível, eles pegam um brinquedo que o som não era um som típico, então era quase impossível, né? Aí tem a coisa depois das justificativas das crianças de... Porque como é que elas acertaram aquele som, né? Mas e aí, quando chega a 6, 7 anos, 70%, 80% das crianças mentiam, né? E falavam que não tinha, né? Então, na verdade, eu acho que a discussão interessante, que é engraçado essa coisa de mentira, né? Quando o Heitor, que tá agora com quase 4, quando ele mentiu, uma coisa bobinha ali a primeira vez, eu meio que comemorei na minha cabeça, porque pensando que as crianças começam a mentir quando elas adquirem os primeiros estágios de teoria da mente, né? Que a teoria da mente, então, é essa nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro e tomar a perspectiva do outro em alguma situação, né? Tem aquele teste clássico da CLN, né? Assim, que eu acho que eu vou explicar, acho que para contextualizar para as pessoas, né? Que assim, tem a CL, tem a N, e a examinadora vai falar com a criança. Esta aqui é a CL, esta aqui é a N. E elas estão brincando com um bloquinho. Aqui tem uma caixa e uma cesta. A CL vai colocar este bloquinho dentro da caixa. E aí ela vai sair da sala, onde ela não pode ver e nem ouvir nada do que está acontecendo aqui, né? Aí ela fala... Agora a Ana, essa menina muito levada, vai tirar o bloquinho da caixa e colocar dentro do cesto. Aí eles fazem uma confirmação com a criança. A Sally viu ou ouviu o que aconteceu aqui? Não viu nem ouviu. Ok, onde que ela vai procurar o bloquinho quando ela entrar na sala? E geralmente crianças entre 3 e 4 anos, até uns 4 anos, né, por volta dessa faixa etária, vão falar que ela vai procurar no cesto. Por quê? Porque é onde está. Porque a criança não diferencia, a gente chama isso de crenças, né? Falsa crença ali, né? De primeira ordem. A criança não diferencia que a Sally não tem as mesmas informações que elas. Então, eu não tomo a perspectiva da Sally, de falar, olha, a Sally não viu, então ela não sabe onde está. Então, onde que ela vai procurar? No cesto. Por quê? Porque é onde está. Já depois dos 4, onde que ela vai procurar? Vai procurar na caixa. Por quê? Porque é onde ela deixou. Né? Então, para eu mentir, eu preciso ter alguma ideia disso. Então, você quebrou o vaso? Não fui eu. Se eu ainda tá muito na minha cabeça instituído que minha mãe sabe tudo que eu sei, ou seja, minha mãe não é uma pessoa que não me viu quebrar o vaso, quebrei.
né? Então, quando ele fez uma mentirinha dessa, assim, na primeira vez, eu falei, poxa, olha só, já tá adquirindo um pouco de teoria da mente, que bacana, né? O lado positivo. O lado positivo, mas eu entendo que para muitos pais pode ser do tipo, meu Deus, meu filho começou a mentir. Sim. Né? E a preocupação maior é sempre a função dessa mentira. Sim. Né? Então, no estudo, provavelmente tinha tirar vantagem em acertar né, a tarefa e ganhar alguma consequência positiva por aquilo. Né? Às vezes pode ser uma situação, até por isso que eu perguntei, eles tinham uma consequência, né? Porque às vezes para evitar punição. Pra evitar é o mais punição, comum. As primeiras mentiras. Até para entender se o que está governando aquele comportamento é a regra. Né? É errado mentir, é errado olhar, né? E o que está governando mais? É errado olhar. Então, se ela espera que eu não olhe, eu vou falar que, independente se tem consequência ou não sobre aquilo, né? Entender o que está governando naquela criança. É até interessante isso, porque é exatamente isso. As primeiras mentiras das crianças tendem a ser mentiras. Aí tem uma discussão filosófica do que é mentira, né? Como a gente define mentir? Mentira sempre tem intencionalidade, ou seja, eu tenho que ter a intenção clara de enganar o outro. Se eu minto sem saber que eu estou mentindo, estou mentindo ou não estou mentindo, né? Então, tem uma discussão filosófica, mas de forma geral, assim, as crianças, elas têm algumas mentirinhas ali, que são mistura de fantasia com realidade. Ah, tem um dragão no meu quarto. Sim. Tem mesmo, mamãe, eu vi um dragão, tá lá no tipo... Isso é uma mistura de fantasia com realidade, né? E as primeiras faz de conta. E até é interessante, assim, não que faça grandes diferenças, mas para não dar uma conotação de que tudo bem mentir. Sim, mas fala assim, então não é uma vamos brincar de mentirinha, que às vezes a gente fala, brincar de mentirinha. Brincar de faz de conta. Isso. Porque daí verdade, é o termo, né? Separa um pouco, não é brincar de mentirinha. Você pode fazer comida de mentirinha. Essa é uma comida de mentirinha. É comida de faz de conta. Seja um termo melhor, para depois a criança pensar, mas mentira é bom ou mal? Às vezes pode ser bom ou mal. Não, né? Mas aí tem toda a complexidade, por exemplo, do adulto, do que a gente chama das white lies, as mentiras brancas, né? Que é aquela mentira do tipo assim, você gostou da minha comida? Nossa, tava boa, eu gostei, você não gostou. Sim. Então, assim, mentir é bom, é ruim? Então, assim, a mentira é um comportamento humano, social, muito complexo, cheio de nuances. E, às vezes, é claro que não é para normalizar a mentira nas crianças, não é isso. Mas é entender que é um comportamento que surge na maioria. Claro que a gente vai direcionar. É claro que eu não fiquei lá feliz que meu filho mentiu e tô lá, ei, nossa, que legal. Então, não foi você. Não foi isso, né? Foi só uma coisa de, olha, ele tá mudando de fase, ele tá adquirindo um novo tipo de conhecimento, uma nova perspectiva. Mas é claro que, vou falar assim, Heitor, não tem como, né? Eu sei. Falei, olha, a gente pode fazer coisas nessa casa, mas mentir a gente não pode, a gente vai falar a verdade, né? Então, claro que a gente vai ensinar. Mas as primeiras mentiras, além dessas meio fantasias, né? A gente tem essas para evitar punição. Né? Muito é isso. Quebrou? Não fui eu. Tá com a criança toda suja de tinta. Você pintou a parede? Não fui eu. Né? É muito para evitar punição. Sim. E um pouquinho depois para ganhar recompensas. Sim, né? para ter vantagem, né? Para ter vantagem. Né? Mas, por exemplo, mesmo não tendo nenhuma consequência negativa no estudo, as crianças tendem a saber que mentir não é legal e que elas não deveriam mentir. Então, se o cara pergunta, mas você olhou... né, assim, vai falar não. Mas depois você dá uma apertadinha, depois, a criança mais novinha, ela já tende a contar, a falar, né? Então, acho que é entender que, assim, a mentira vai aparecer, a criança não tem desenvolvimento moral nesta idade, né, para fazer esse tipo de julgamento. Então, se pegar classicamente, acho que um dos estudiosos de moral ali, que era o Kohlberg, né, ele vai falar que nesta idade a criança está numa fase do desenvolvimento moral que é meio pré-moral. Então, o que é certo ou errado tem muito a ver com eu ser punido. A primeira fase, ele fala que é isso, é a fase para evitar punição mesmo do desenvolvimento moral. Adultos ainda permanecem. Isso, vezes, até a discussão do desenvolvimento moral é esse, né? Que, na verdade, assim, primeiro que a gente não chega nessa fase e fica nela eternamente, nem todos vão até as últimas fases de desenvolvimento moral. Mas, a grosso modo, é isso. Na primeira fase, é evitar punição. Uma segunda fase, meio ganhar recompensas. A terceira fase, aí já é o desenvolvimento moral. Entra um certo bom mocismo, né? Porque eu não minto porque mentira é errado, por exemplo. Porque é o comportamento que se espera. E depois tem a compreensão das normas sociais. Aí eu entendo as regras sociais. Então, a criança com 3, 4 anos...
ela não está mentindo, não é uma mentira de enganar o outro, elaborada como talvez uma criança de 8, 9 ou um adulto faria. Sim. Né? Então, às vezes, os pais só ficam muito irritados ali com o comportamento que acontece de forma típica na infância. Então, não é que a gente não vá, né, mostrar um melhor caminho para a criança, mas a gente também não precisa... Uma criança que está com este tipo de mentira, com essa função, né, é diferente de uma criança... provavelmente mais velha, que as pequenas não dão conta, que a gente fala que falam mentiras instrumentais. Aí é uma mentira para conquistar. Então, vamos pensar uma criança de 10 anos que te conta uma história, meu pai tá doente, viu um brinquedo legal, meu pai tá doente, e aí a gente não tá tendo nem o que comer, eu queria tanto um brinquedo assim, eu não tenho um brinquedo assim, eu não sei, nananã. Inventa toda uma história que não condiz nada com a realidade para você dar o brinquedo para ela, que aí é uma mentira instrumental. E aí é mais preocupante do que mentiras que são mais típicas da faixa etária. De pegar desprevenida, né? Não, exatamente. Não ter um momento de tomada de decisão, de controle inibitório suficiente para poder ponderar ali a melhor decisão de como deve agir naquela situação. É bem complexo, né? Numa situação muito super complexo. E aí você falou disso, eu fiquei lembrando que na evolução do conceito próprio de teoria da mente, quando a criança adquire as crenças de segunda ordem, que é aquela assim, o que a fulana pensa do que eu estou pensando. Então, a primeira é o que ele pensa sobre isso, a outra é o que ele pensa sobre o que eu estou pensando. As mentiras também ficam mais elaboradas quando ela consegue fazer isso. E outro aspecto que interfere também na elaboração é o funcionamento executivo, que a gente já falou. Define função executiva, né? Porque eu sempre fico pensando que a pessoa não viu os episódios anteriores. Tem um com a Camila Leon sobre isso. Mas dá uma definida aí rápida para as pessoas saberem. As funções executivas são aquelas habilidades superiores, né? Que tem a ver com a gente direcionar nosso comportamento para uma meta. Então, na verdade, é um conjunto de habilidades que a gente precisa para poder direcionar. É como se fosse o maestro do nosso cérebro, né? Então, ele dizer, olha, nosso objetivo é esse, você precisa usar essas estratégias para chegar até lá, você não pode desviar do caminho, etc, etc. Então, envolve muito a gente se autocontrolar, a gente flexibilizar o comportamento, a gente manter informações em mente, manipular essas informações, planejar, se organizar, né? Esse desenvolvimento complexo aí. E todas as habilidades essenciais para você sustentar uma mentira. Exatamente. Então, assim, em conjunto com a teoria da mente. Em conjunto com a teoria da mente. Uma criança, para sustentar uma mentira, ela tem que ser capaz de inibir certas coisas, né? Ela tem que ter controle inibitório. Ela tem que ter uma memória operacional para jogar, do tipo, olha, eu falei que não fui eu que eu quebrei. Peraí, como é que eu sustento isso? Então, aí depois eu falei que foi um cachorro. Depois eu não posso falar que foi um gato. Então, algumas informações que eu te der neste curto período de tempo, eu preciso reter e manipular. Né? E eu preciso ser flexível. Então, as mentiras também ficam mais elaboradas. E aí, de novo, não é justificativa, é explicação do que acontece. Quando a criança adquire um pouco mais de função executiva. Né? Então, de novo, não é para parabéns, filho, que legal que você está mentindo, mas fala assim, opa, olha só, se ele sustentou um pouquinho, assim, a memória operacional dele tá mais ou menos legal ali. Né? Talvez uma pergunta que os pais precisem se fazer é quanto ou quando eu preciso me preocupar com uma mentira. Então, teve essas situações raras, inusitadas, pouco frequentes, que só nos ajudam a chamar a atenção sobre um desenvolvimento que não tinha antes de alguma habilidade específica, que agora tem aquela habilidade, de repente ele está usando mais. E aí ele testa um pouquinho, né? Também está usando para testar um pouquinho de limites. Na adolescência elas já ficam mais complexas, porque aí tem aquela coisa do tipo, onde você vai? Eu vou estudar na casa do meu amigo, mas eu não vou estudar na casa do meu amigo, né? Eu vou assistir um filme, ou eu vou numa festa. Tipo, é uma grande mentira, de novo, né? Preciso me preocupar, gente. É improvável que o adolescente não vá mentir em algum momento da vida dele, né? Então, acho que a preocupação, uma das coisas é essa. Tá frequente, né? Tá muito frequente. Isso, a frequência, a função. A função. Então, assim, não é para desesperar nesse primeiro momento que você vê um comportamento de mentira. É para você observar e pensar a respeito. Exatamente. E corrigir, obviamente. Isso. Né? Adequadamente ali, quando for possível, da maneira mais adequada possível. Mas, assim, observe e pensa sobre por que aquilo está acontecendo. Porque pode ter muitos motivos diferentes. Às vezes, tem a ver com falta de habilidade da criança. De resolver problemas. Então, alguém me pegou ali fazendo uma coisa que não era esperada, que eu não poderia, e
E eu, em vez de ser honesto, falar, é verdade, porque eu tava com muita vontade, meu amigo também fez isso, e eu não sabia pedir, eu não sabia, e fiz. Né? E aí ele só que daí ele fica com medo de fazer isso, né? Por alguns motivos, por né? motivos diferentes. Então, um pode ser por falta de habilidade de resolver a situação, em ser transparente, em dar uma opção de resolução para a situação, etc. Gente, e vamos ser honestos, assim, né? Quantos de nós, por vergonha do que a gente fez, acaba dando uma mentira e inventando alguma coisa ali? Não é para normalizar. Tem a ver com o decepcionar, o medo de decepcionar o outro, sentir vergonha do que você fez, né? Então, tem muitos motivos ali que acontecem, Exatamente, né? o que a pessoa vai pensar de mim por ter feito isso. Né? O mais clássico é o medo da punição, né? Que Esse é um usual, e aí, a gente vai ter o medo da punição, porque a criança não experimentou ainda suficientemente, né? Entender como que os pais reagem. Ou porque já experimentou muito. E são muito punitivos. Eles são muito punitivos mesmo, né? Então, quando os pais não conseguem primeiro ouvir, né? E depois corrigir e direcionar de uma maneira... enfim, né? Que seja não... Firme, mas acolhedora. Firme, assim. mas que realmente seja proporcional ao problema. Porque às vezes acontece isso, né? Tem uma reação desproporcional e que só piora a situação, né? Só aumenta esse ciclo da mentira, né? Também pais que ficam ao contrário, né? Com receio ali de reagirem e desvincular da criança. E aí não corrigem também. Isso também faz perdurar a mentira. Né? Ó, meu pai não liga que eu minto. Então, eu sei que ele sabe que eu sei. Fica por essa mesma e tá tudo certo. Né? Mas os adolescentes. Também não é legal. Isso também perdura, né? A gente tem que pensar bastante nisso. E uma outra coisa que também pode ser bem comum é o modelo. Isso. Né? Então, a mentira, quando ela tá mais nas sutilezas ali, e a criança generaliza aquilo para outras situações, né? Então, aquele exemplo bem antigo, né? De quando as pessoas ligavam ainda para casa, né? E aí ligava, e aí a pessoa falava assim... Aí o pai falava assim, fala que eu não tô, fala que eu não tô. É uma mentirinha... leve, mas é um modelo de mentira. Tem criando uma tolerância para mentira ali, né? Então, e aí, essa questão desse espectro de mentira, né? Então, a mentira branca social ali para não magoar, não desagradar, não ferir as emoções do outro. Mas aí já passando por uma questão de falta de enfrentamento de situações. Aí não tem a ver com uma preocupação com o outro, né? Tem a ver com falta de recursos, de enfrentamento. E é uma sutileza, mas que tem algumas coisas que tem dificuldade de falar não e inventa um compromisso, porque eu não posso ir, porque eu tenho um compromisso, e eu tenho dificuldade de colocar limites e falar não, né? Isso pensando no adulto ali, né? E mesmo essa dificuldade de delimitar... Quando você é honesto em relação a algo que pode magoar o outro, também é importante cuidar um pouco disso. Porque a gente não tem total controle o tempo inteiro sobre como o outro se sente. E, às vezes, algumas situações mais importantes, ainda que a pessoa se sinta magoada, a gente precisa falar a verdade. Né? Então, não é a qualquer custo que eu vou mentir para não magoar o outro. Senão vai ser o adolescente que não vai terminar com a namorada, porque senão ela vai ficar triste. Você sabe que tem eu li agora que eu não vou lembrar quem que era, mas tem pessoas filósofos que vão discutir essa coisa da mentira, né? E tem uma que defende que é isso, que nem as mentiras brancas seriam aceitáveis. Então, a ideia é você tentar dar uma resposta que você não está mentindo. Como, por exemplo, você gostou da comida? Nossa, adorei você ter preparado isso pra mim. Que legal, entendeu? Tipo, não vou falar gostei da comida, mas eu também não vou falar não gostei. Né? Ou, interessante como você preparou isso daqui, né? Redireciona ali, né? Você vai assim, nossa, você preparou quanta coisa, né? Que legal. Capricho, então, exatamente. De você tentar, né? O que não é também fácil, 100% das vezes, mas tem correntes que defendem isso. Não, nem mentiras assim. Exige funcionamento executivo, teoria da mente e criatividade. É muita coisa, né? Mas é isso, é difícil, né? Então, exatamente, é uma complexidade. Mesmo o adolescente, que é aquele que você fez a lição, fiz. E não fez a lição. Gente,
Isso é uma preocupação, no sentido, claro, né? Se meu filho não tá fazendo a lição e mentiu pra mim, tudo bem. Mas é uma mentira tão boba, porque é isso que é diferente da mentira instrumental e elaborada, entendeu? Que ela é muito mais preocupante, que é feita para enganar o outro. Que você vai descobrir, não tem como você não saber que ele não fez a lição. Porque, sei lá, a escola vai falar que não fez. Então, é uma coisa muito mais evidente, né? Do que mentiras mais instrumentais e muito elaboradas. Não, né? E essa queixa da mentira com relação à tarefa de casa é muito frequente no consultório. Muito frequente, Muito pois frequente. Muito. E aí envolve vários desses fatores que a gente falou, né? Porque, espera-se que eu tenha feito. Então, quero simplesmente para não decepcionar, vou dizer que fiz. Ou tem punição, vou ficar sem minha tela, sem meu videogame se eu não tiver feito. Ou, eu não quero ter que fazer, então eu vou falar que já fiz. Pode ser vários motivos, né? Uma coisa que eu oriento bastante os pais é evitar o gatilho da mentira. Então, vamos ver quais são os gatilhos. O que faz normalmente o seu filho mentir? E às vezes é simplesmente a forma que eu formulo a pergunta. Se eu pergunto, você fez a tarefa de casa? Eu tô dando de bandeja, pedindo, por favor, minta pra mim. Né? Então, eu tenho que, na verdade, falar assim, vamos lá ver a tarefa de casa? O que tem para fazer a tarefa de casa? Porque se eu tenho grande chance dele não ter feito, por que eu vou perguntar se ele fez, né? Assim, tô dando muita chance dele mentir mesmo. Então, se tem grande chance do meu filho... Isso, e os pais conhecem os filhos, né? Se tem grande chance do meu filho mentir pra minha pergunta... Eu não pergunto aquilo. Eu já direciono para o que precisa ser feito. Aí eu vejo a dificuldade dos pais, porque não sabem, mas ele precisa aprender. Ele precisa estar fazendo. Ele precisa entender que mentira é dele. Calma, entendeu? Talvez por outras questões, outras dificuldades dele, não é que a gente não vai lidar com isto, né, dele aprender este comportamento, tá? Mas eu também não preciso ficar criando situações diárias, que o dever é diário, né? Ou colocar coisas ele assim, meio parciais, pode perguntar. Então, qual parte da tarefa ainda está faltando? Qual parte você está com dificuldade de fazer? O que te ajudaria a fazer a tarefa de casa? Pode perguntar de maneiras alternativas, né? Mas é isso, os pais têm a dificuldade de flexibilizar a pergunta, achando que é uma obrigação do adolescente saber não mentir e aprender que ele não pode mentir, que ele tem que falar a verdade, ou que ele tem que ter feito a tarefa, né? Ele tem que ter aprendido o que ele fez. Então, eu não posso, né? Dependendo da estrutura familiar, né? Do funcionamento da família, tem, às vezes, essa questão do controle. Parece que a mãe ou o pai quer criar a situação da mentira para poder ensinar que não pode mentir. E aí, só que isso intensifica, e cria uma situação super doentia, assim, na família, de um ciclo realmente bem complicado. Né? Então, aí a gente precisa lidar com por que eu preciso ensinar dessa maneira sobre a mentira, né? O que eu estou priorizando na educação do meu filho. Eu estou priorizando simplesmente o fato de mentir em cima da minha relação com ele, sendo que a qualidade da relação com ele vai ensinar muito mais coisas do que uma situação isolada. Lógico que mentir é uma coisa importante de se ensinar. Não mentira, é importante de se ensinar, mas isso inserido dentro de um contexto de outras prioridades. Então, se eu prejudico a relação de uma maneira geral, eu perco a oportunidade de ensinar muitas outras coisas muito valiosas. Né? Então, essa questão de entender ali essa necessidade, né, de a ferro e fogo, né, colocar sobre a mentira, é desafiadora. E também porque quando o assunto da mentira é frequente, isso tende a aumentar o comportamento da mentira. Porque daí a gente não está dando recursos de resolução de problemas, de lidar com as situações desafiadoras, para que ele use esses recursos em vez de mentir. Então, enfim, aí é assim, cada família precisa pensar o que está fazendo essa mentira acontecer, o que está fazendo essa mentira permanecer. Exatamente. Permanecer para as mesmas situações. Então, a gente sempre fala identificar o gatilho, né? Então, tá acontecendo com frequência? Vai lá e anota. Quantas vezes, né? Que situações que aconteceu, né? Como que eu lidei, né? Eu, enquanto me lidei com essa situação, né? Quais tentativas meu filho fez de tentar resolver de outra forma ou não? Se eu ensinei a ele formas alternativas de lidar com aquilo, a forma como eu corrigi,
né? Como que eu trabalhei, o meu estado emocional diante da mentira dele. Você dá uns exemplos de correção, aproveitando aí, né? Que você faz orientação parental. Assim, como corrigir, às vezes, uma coisa dessa? Então, depende muito das situações. Mas eu vou pensar numa situação mais genérica. Você quer pensar num exemplo? Não, eu falei, por exemplo, uma criança pequena dessa, tipo, 4 anos, tipo, você quebrou o vaso? Não fui eu. Tá. Por exemplo, essa questão de quebrar o vaso, provavelmente a mãe já sabe se quebrou ou não. Daí é uma situação que eu já diria assim, olha, não pergunta. Não pergunta. Assim, olha, quebrou o vaso, como que a gente vai resolver isso? Vamos limpar? Você ajuda a mamãe a limpar? Lógico que se for uma situação segura, né? Enfim, lidar mais com com a resolução do problema em si, do que não focar na mentira. Mas o tipo assim, nossa, você quebrou o vaso. Não preciso falar assim, nossa, o vaso tá quebrado no meio do nada. Não é isso, né? Não. Vou falar assim, olha, nossa, você quebrou o vaso. Vamos limpar isso daqui? Isso, exato. Não precisa ficar checando se ela vai mentir ou não, se tá fala ou não, sabe? Assim. Mas é a história. Porque provavelmente esse exemplo acaba sendo uma criança que foi pontual nessa situação. Pontual. Né? Pontual, porque foi uma coisa, né? Assim como um adulto quebra um copo, a criança também quebra o copo, né? Então, mas é mais quando fica mais frequente. O adolescente, então, esse que mente. Aí, vou numa festa, falar assim, vou na casa de um amigo estudar e sair com um amigo para ir no shopping. Então, aí é uma situação que é complexa porque envolve várias questões, né? E aí, a mentira é uma das correções que você tem que fazer. Porque também aí está envolvido, por exemplo, a avaliação de risco. Né? Então, o fato dos pais não saberem onde ele estava, né? Se tem um adulto com ele ou não. Então, aí essa conversa pós-situação vai envolver não só a mentira, mas o quanto esse adolescente está ciente dos riscos em que ele está inserido, né? Então, talvez o foco é muito mais nesse do que falar, porque você mentiu e não pode mentir. Fala assim, olha, eu preciso saber onde você está. Porque, assim, o fato daí não tem a ver com uma avaliação moral. Lógico que a avaliação moral da mentira ela é importante, mas é mais no sentido do adolescente ver que mentir teve uma consequência muito perigosa para ele. Colocou ele em risco, tal. Lógico que a sensação de traição. Então, a mãe pode falar, olha, quando eu percebi que você mentiu para mim, né? Eu me senti traída, me senti triste, me senti preocupada, porque agora eu penso que se você talvez minta para mim em outras situações perigosas também, importantes, né? E você quebrou uma coisa aqui na nossa relação. Então, quando você pedir para ir em um certo lugar, talvez eu fique desconfiada, né? Então, com o adolescente, a gente consegue ter conversas mais elaboradas nesse sentido, né? Dele fazer uma avaliação da situação como um todo, das variáveis, né? Do impacto da mentira na relação de confiança, e que isso implica, então, até que ele vai ter que conquistar a confiança da mãe de novo. Então, a mentira, ela vai estar sempre inserida na compreensão de uma consequência. Mentir vai ter alguma consequência, a depender dessa situação. E nessa situação vai envolver especialmente a relação de confiança da mãe e a liberdade que ele vai ter para essa situação. Ele vai perder a liberdade dele até que reconquiste essa confiança, né? E lógico que, paralelamente, pensar com ele alternativas. Olha, então, vamos lá. Você queria muito sair com seus amigos nesse lugar, tal. E você imaginou que eu não deixaria. E para evitar que isso aconteça, você mentiu. Tem um outro jeito de você lidar com isso, de você ter a chance de você ir nessa saída com os amigos, que não seja mentindo? Se acontecer de novo, como que você vai fazer isso? E aí, lógico, isso vai depender, né, do tipo de saída que ele vai ter, dos valores da família, né, e fazer alguns combinados, né, porque, de repente, pode ter algumas situações em que ele tem um medo que a mãe não deixe, que a mãe deixaria. E às vezes ele está desejando coisas que realmente são inadequadas para a idade dele, que a mãe não vai deixar, né? Daí a cada situação vai se aplicar ali, né? A segunda é mais difícil, né? Que é do tipo, tá querendo coisa que não condiz com os nossos valores, com o que a gente acha que é adequado para sua idade, né? E ele tá com a pressão do grupo, né? Para ter determinados comportamentos, vai ficando muito complexo, né? E essa questão social é muito forte na adolescência, né?
Porque eles preferem os amigos do que os pais na cidade no geral, né? Então, por isso que os pais têm que ter plantado ao longo da vida ali coisas bem sólidas para que ajude esse adolescente a tomar decisões que, ok, vai considerar muitos amigos, mas ainda vai ter ali né, um solo bem adubado pelos pais ao longo da vida, né? Para tomar melhores decisões, ainda que não tem como. A adolescência vai ter decisões ruins mesmo, né? Assim, faz parte das experiências. Pelo menos assim, se for pegar a maioria, né? Pode ter uma minoria aí que talvez não vá, mas... Mas aí, se for uma coisa frequente, né? Então, assim, ó, só... Ele vai ficar muito restrito porque não condiz a saída desses amigos com o que a família acha que é adequado ou não. Então, acho que esses pais têm que pensar se estão inserindo esse adolescente no lugar que realmente eles acham que faz sentido, né? Então, redirecionar, criar a possibilidade de ter amigos de outros lugares, né? Fazer com que ele tenha um social que seja condizente com os valores da família. Você vê como é amplo, né? Que essas pessoas acham que é a mentira e que é isso, né? Eu até fiquei pensando que, às vezes, elas banalizam o termo mentira. Tô aqui pensando, às vezes a criança fala assim, fulaninho, vai tomar banho. Ah, eu vou daqui a pouco. Aí o pai sai, faz não sei o que, volta. Você mentiu pra mim. Você falou, mas não é mentira exatamente, né? Quando ele falou que vou, porque pensando a coisa, se tem intencionalidade, não é que ele... Coloca um peso no que não é bem aquilo. No que não é bem aquilo, né? Assim, também acabam e essa construção que você falou, acho que é importante, né? Quando a gente fala de lidar com mentira, eu tenho que ter tido, ou pelo menos me esforçar para ter a partir de agora, toda uma construção de relação, né? Com meu filho, né? Que permite, né? No sentido se eu era muito punitiva, né? Ou não, que permite, né? Que a verdade faça parte, que estimule, que permita, que a verdade faça parte deste relacionamento. Exato, né? Exatamente. E por isso que tem muito a ver com dar recursos, habilidades, né? E oportunidades, né, para criança e para adolescente conseguir lidar com as situações desafiadoras. Tem muito a ver com resiliência também, com tolerância ali à frustração, com tolerância a lidar com situações difíceis. Porque quando a situação é difícil de resolver, é tensa, vai envolver uma briga, vai envolver uma consequência que eu não quero, é mais fácil mentir e evitar, né, um comportamento de evitação, do que realmente falar a verdade e ter que lidar com as consequências de ter falado a verdade, né? Que pode ser desde a pessoa fazer um julgamento negativo sobre mim, até realmente ter uma consequência ali de cortar a mesada, de não poder sair com os amigos. Não poder usar o celular. Não poder usar o celular, né? Uma consequência mais... Sabe que a gente estava falando disso? Eu pensei num comportamento aqui, que é uma mentira, mas que às vezes a gente talvez não vai olhar para isso como mentira, tá, e tudo, mas exatamente isso de agradar os outros. E aí eu vejo muito, talvez, nessas meninas que a gente fala que às vezes autoestima, impactada, aquele que acabam concordando mesmo com fazer determinadas coisas. Ah, mas eu não gosto, mas eu fiz porque a minha amiga chamou, porque ela gosta, né? Então, eu não falei que eu não gostava, né? Então, do tipo, você gosta? Gosto. E tá mentindo para agradar o parceiro social ali, né? Que aí eu vou ter que trabalhar mais, talvez, a autoestima da pessoa. Exatamente. Né? O recurso dela também, de falar, não, calma aí. Você a valorização de quem ela é, o quão agradável ela é, não tem a ver com ela concordar com o outro. Aliás, ao contrário, ela pode ser até mais interessante se ela não concordar, né? Dependendo da situação. Mas são coisas bem complexas, né? Esse comportamento por isso que não vai ter uma regra, então. Mas, no geral, entender a função desse comportamento. Acho que a frequência, acho que pensar, quando me preocupar, tá muito frequente? Frequente. Né? Qual que é o uso disso? É essa mentira de manipulo o outro mesmo? Para enganar, para obter benefícios, né? Uma mais estruturada ali um pouquinho. Por evitação. Né? Qual é o impacto que isso está tendo na vida, né? Daí a gente precisa entender isso. Se o ambiente está muito punitivo, né? Se o ambiente está dando muito modelo inadequado de mentira... Se essa criança tem recursos de enfrentamento, se ela tem um autoconceito e uma autoestima preservada, né? Ok, bacana ou não. Porque daí são recursos que ela vai precisar mesmo para enfrentar os desafios, né? Tô aqui pensando se tem mais alguma coisa de mentira, assim, né? Mas isso é uma coisa tão complexa mesmo, né? Sabe, quando eu já li a respeito, foi coisas mais filosóficas, tinha até isso, de falar assim, um governo, ele pode mentir, né? Para a sua população. Se for para o bem, por exemplo, para não instalar um pânico na população. Posso mentir? Isso é uma mentira adequada? Então, assim,
o comportamento de mentira é um comportamento humano muito complexo e cheio de nuances, né? Que não dá pra gente também ter a expectativa de que crianças e adolescentes vão estar muito bem resolvidos, né? Em relação à mentira na vida, Sim. né? E em paralelo a isso, a gente vai ter que ir mostrando ali um caminho, né? Não, e a história de... A gente não vai conseguir controlar as consequências negativas para tudo na vida. E faz parte de ter bons valores, boas virtudes, a gente lidar com a consequência do mau comportamento, porque a gente erra. Ok, então se eu errei, eu não vou tentar evitar lidar com a consequência, eu vou lidar com a consequência daquilo. Eu vou perder uma amizade, vou perder o celular, né? Então, também fortalecer isso nos filhos, né? De que eu assumi o erro e vou lidar com aquilo porque foi justo. Eu errei mesmo, né? E a gente tem dificuldade enorme de fazer isso, né? Nossa. Com certeza, porque a gente quer manter a imagem, quer manter as relações. Eu não sei se também como mulher, aí tem essa coisa também de que tem que agradar, né? Então, essa coisa de agradar o outro a qualquer custo, muitas vezes, né? Perfeito. A gente acaba escapando aí. Isso aí, foi um bom tema. Né? Foi, né? Foi legal, assim. Será que dá pra gente fazer um pode ou deve? Pode Eu tô aqui pensando, né? Pode ou deve. Pode ou deve punir pela mentira? Aí, acho que dar consequência, porque o termo punição, às vezes, ele é um termo, assim, que dá uma conotação bem negativa, né? Assim, dar consequências para mentiras, sim, né? Eu acho que punições, no sentido, talvez, assim, só tirar o celular, assim, não são as coisas que talvez mais funcionem. Acho que você pode falar mais que eu, né? Mas eu acho que, assim, dar consequências, aí você pode ter, claro... Por reparação, né? Você pode ter, claro, talvez... combinados. É claro, se eu estabeleci uma regra e esta regra estava vinculada a alguma coisa, para um comportamento que está muito frequente, sim. Mas eu sempre ainda penso que é isso, assim, eu preciso trabalhar habilidades, eu preciso trabalhar outros recursos, né? Que isso isoladamente não vai dar conta do comportamento. Exatamente. Perfeito. Pode ou deve mentir na frente do filho? Não pode. Não pode, mas e aí, como faz, né? Não pode. Eu tô até aqui pensando, tentando rever na minha cabeça. Poxa, será que eu já menti na frente do meu filho alguma vez? Nessa mentira que você falou do tipo, de alguém ligou... alguém ligou e falou assim, não... vem jantar. Falou, não dá, tem um compromisso. Tô aqui pensando, né? Será que já fiz isso na frente dele? Né? E aí, como é que a gente faz, né? Difícil pensar nisso, né? É difícil. Mas eu acho que a meta... Né? A meta é tentar ao máximo que isso não aconteça. Porque criação de filhos tem a ver necessariamente com desenvolvimento pessoal, né? Não tem como. Sim, não tem jeito, né? Tem como. Então, se você quer ensinar seu filho a ser uma pessoa com X características, você precisa ao máximo buscar essas características. Vai falhar, mas não pode perder a meta, né? Não pode perder. Certo. E agora, mais algum? Pode ou deve? Tô aqui pensando se tem mais algum aqui. Eu acho que não. Eu lembrei de uma coisa aqui que o Heitor tem feito, só para tirar uma dúvida, assim, né? Ele tá com quase 4, né? E agora, às vezes, quando acontece alguma coisa, por exemplo, eu tava brincando na cama, e aí, às vezes, o pai vai brincar com ele fala, do tipo, dá uma exagerada, um teatrozinho, do tipo, não quero que encoste em mim, né? E aí, nessas, ele meio que caiu da cama. Oh, meu Deus. Né? Não machucou, não teve nada, assim, do tipo... Só que ele fala, foi meu pai que me empurrou, né? Que aí eu fico nessa, é uma mentira? É uma mentira, né? O pai dele não empurrou, assim. Foi uma mentira no intuito de enganar a gente, com alguma coisa, não. Eu acho que teve a ver com, assim, ele lidar com o fato de que ele teve um comportamentozinho ali, ou seja, ele veio para trás de uma forma exagerada e caiu da cama, né? Alguma dica aí, tipo, o que eu faço numa dessa? Então, por exemplo, algumas vezes, enquanto você falava, eu também fui lembrando de algumas coisas do João, assim, né? De ter que colocar uma explicação sem... Não precisaria ter uma explicação. Exatamente, Não precisaria, né? Então, às vezes, o que eu faço? Eu pego e falo pra ele, não, o que aconteceu foi isso, isso e aquilo. Porque daí eu também tô dando o modelo de que tudo bem. Tudo bem, caiu. A maioria das vezes eu tento fazer isso, de falar assim, olha... Porque daí eu já vou mostrando que, olha, você não precisa ficar dando explicação, inventando história, assim. Você pode falar o que aconteceu de verdade. Né? Não preciso falar. Não pode falar mentira, né? Eu tô ensinando isso de outra maneira.
Pra não ficar, né, batendo na tecla. Porque nessa eu fiquei pensando, será que ele tá com vergonha de ele ter caído, entendeu? Por alguma coisa que ele fez? Será que ficou sem graça ali? Né? Outro dia, tá falando essa coisa de vergonha rapidinho. Outro dia, o que aconteceu? Ele fui cortar a unha dele um dia. E aí eu cortei a do pé e fui cortando. Eu falei, a da mão às vezes dói. Eu falei, nossa, filho, dói, pode deixar, que eu vou ter cuidado, não sei o quê. Mas como não sou eu que normalmente corto a mão dele, eu fui falar assim, cortar a unha, né? E esses dias minha mãe tava com uma manicure em casa e ele cismou que queria fazer a unha. Aí eu fiquei, mas filho, quando você tá cortando a unha da mão, tá doendo? Fala, às vezes dói. Eu falei, e você não falou pra pessoa que tava doendo? Só falei assim... Fiquei com um pouco de vergonha. Tipo, 3 anos e alguma coisa. Só. E eu tava assim, gente do céu, que esse menino tá com vergonha de que... E não falou que doeu. Olha a prioridade dele. Do tipo, não falou que doeu pra pessoa, sabe? Que não é uma... Não é uma mentira ali, né? Não é isso, mas tem esse questionamento se a mentira pode ser por omissão. Uma mentira por omissão também, né? No caso ali, ele também não falou alguma coisa, né? Mas pra você ver como crianças são... Mas, por exemplo, pra caída dele da cama, pode falar assim, mas às vezes a gente cai mesmo sem ninguém empurrar. Acontece, filha. Só levanta a poeira, vamos lá. Né? Assim, pra mostrar que não precisa ter esse comportamento. Acho que tem que ter esse refinamento de conhecer o seu filho ali, tentar entender, assim, o que tá por trás, né? O que será? Se é vergonha, é isso. Falar, olha, acontece, às vezes a gente cai, a gente levanta, tá tudo bem. Isso, perfeito. Então, tá bom. Foi um papo bom e a gente se encontra no próximo episódio. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, marquem a gente pra gente ver que vocês estão vendo e estão curtindo. Isso é muito legal, isso motiva a gente, né? E nos ajudem com temas que vocês gostariam de saber. Perguntas, sugestões, né? Exatamente. Isso aí. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.